Oi, tudo bom? Bem-vindos ao primeiro Dark Congress, idealizado pela professora Gilmara Ígnea, organizado pelo Dark Fusion Brasil Online e com o apoio da CIA Cerberus Fusion Dance. Eu sou Jezebel Patelli, professora de Tribal Fusion, Dark Fusion, ATS, sou técnica em Dança pela ETEC de Artes de São Paulo e sou pós-graduanda em Cinesiologia, Biomecânica e Treinamento Físico. Hoje nós vamos entrevistar a Isamira, integrante da CIA Obscure Fusion e aluna da professora Gilmara Ígnea. Olá, Isa, tudo bom? Conte-nos um pouco sobre a sua história no Dark Fusion. Minha história no Dark Fusion começou com o filme do Esquadrão Suicida, quando escutei aquela música tema do Coringa com a Arlequina. Eu achei a música interessante, a pegada interessante, então comecei a fazer algumas coreografias e aí foi quando uma professora minha deu a indicação da Gilmara e eu comecei a fazer aula com ela. E foi assim que eu comecei a aperfeiçoar o meu trabalho dentro do Dark Fusion. Eu, no começo, só simplesmente utilizava o Dark como a temática, mas eu só realmente comecei a trabalhar com o Dark após eu começar a estudar com a Gilmara. Fale-nos um pouco a respeito da construção do seu TCC no curso de aprofundamento em Dark Fusion. O TCC do curso que eu fiz com a Gilmara, ele aconteceu dentro da questão da pandemia. Então, eu precisava colocar de alguma forma esse sentimento que eu tinha a respeito da confusão, do caos que foi esse período, que eu simplesmente não conseguia pensar numa outra coisa, né? Era isso o tempo inteiro na mídia, então eu acabei internalizando e precisava colocar isso para fora de alguma forma. Então, eu pensei justamente na situação que a gente estava, dessa solidão dentro de casa, a perda constante, a sensação de que tudo vai dar certo e ao mesmo tempo de que tudo vai dar errado. Então, dentro dessa ideia, eu pesquisei algumas músicas, aí eu vi que a música do System of a Down, acho que o nome é Lonely Day, ela se encaixava bem com essa pegada, justamente para ele falar dessa questão da solidão. E a parte da dança, eu utilizei vários elementos, mais precisamente do Tribal Fusion, mas usei um pouquinho também da expressividade Dark, e montei a ideia de fazer a dança justamente representando esse caos todo. E eu espero que eu tenha sido bem, né? Porque eu tenho dificuldade de olhar os meus vídeos antigos, mas enfim, é isso. Poderia nos falar um pouco sobre a construção da performance Canto para a Minha Morte, apresentado no espetáculo Cadavéria? Canto para a Minha Morte foi uma composição difícil de fazer, porque a música ela tem uma pegada de tango e a temática do Cadaveria ela não dá espaço para esse tipo de melodia, ela pedia uma coisa mais dramática. Então eu precisei me esforçar um pouco. Cheguei até a pensar em desistir da música e escolher uma outra melodia. Só que o problema é que a letra ela combinava muito bem com o espetáculo, né? O lírico está fazendo uma declaração de amor para a morte. E é um pouco difícil a gente ver esse tipo de música, principalmente com essa temática, né? Então eu tentei, pesquisei de alguma forma, até que a Gilmara deu a ideia de tentar utilizar até a mesma letra, mas ver se conseguia uma outra música, fazer uma espécie de edição. Só que foi difícil, que uma das dificuldades da música, além do fato dela ser uma música preparada para uma melodia, para você encaixar numa outra, exige um nível técnico de edição de música que eu não tenho. Então, eu precisei pensar um pouco. Como a melodia, né, ela é cantada de duas formas. As estrofes, elas são recitadas. A única parte realmente cantada é o refrão. Então, minha única preocupação era o refrão. Então, qualquer música que eu aplicasse a parte recitada, iria ficar bom de alguma forma, mas o refrão não. Então eu tive que esquematizei com o Rodrigo da seguinte forma: eu vou achar uma música, uma ideia, você vai tocar e aí você vai cantar e vai encaixar nessas partes. Só que a música que eu escolhi, ela é baseada no violão erudito. E a música o estilo de música que o Rodrigo sabe tocar, ela é popular. E tem muita diferença entre uma e outra. O violão popular ele é mais simples, as notas são mais simples, ele não é feito para você escutar o violão, ele é feito para você cantar. Então o violão popular ele vai te dar uma marcação rítmica para você cantar.
Já o violão erudito, não. Ele tem uma série de notas e solos mais complexos e rebuscados que, se você não utiliza, ele dificulta você entender o que está sendo ouvido, às vezes fica até uma melodia ruim de se ouvir. E a música que eu escolhi para combinar com isso foi a música do... Deixa eu ver o nome dele aqui, é Atahualpa Yupanqui. Ele é um artista argentino e ele é bem antigo, se eu não me engano, ele é do início do século XX. Então, eu sabia que o trabalho da música dele, por ter já mais de 60 anos, já tinha caído em uso público. Então, eu sabia que era uma melodia que eu poderia usar sem problema nenhum para o YouTube. Só faltava a parte da música, de cantar. A princípio, para não ter muito conflito, eu gostaria, na época, que o Rodrigo tocasse. Só que quando eu descobri essa diferença, eu vi que não ia rolar. Então, eu meio que baixei o MP3 dela e pedi pro Rodrigo tocar somente o refrão, já que o refrão é a única parte da música realmente que é cantada. Então, e o refrão só toca 2 vezes, se eu não me engano, né? Então ele teria que tocar a parte do meio, né? A primeira repetição do refrão e o final. E foi o que eu fiz. Ele gravou a parte tocando, depois ele cantou por cima, sozinho, e por último, ele recitou todos os trechos e aí eu fui editar. Deu um pouco de trabalho, porque da forma que eu gostaria de fazer, eu não soube explicar e ele também não soube entender, e ficou um negócio muito confuso, muito complicado. Então acabou que eu tive que fazer alguns cortes, algumas edições, a música não ficou muito boa da forma que eu gostaria, mas para a proposta do Cadaveria, que não era para ser algo... A gente não iria trabalhar com o belo, né? A ideia da proposta do Cadaveria era justamente trabalhar com a morte. E a morte não é uma coisa bonita. Pelo menos não sempre, né? Às vezes existem casos que ocorrem, mas a maioria das vezes não. Então, acabou que eu preferi deixar do jeito que estava quando eu escutei. Assim, para mim estava ruim. Eu botei para ele escutou e tava bom, então foi beleza. Se é para quem não tá editando, se para quem não editou tá bom, então tá bom, né? Geralmente esse é meu parâmetro. E aí depois veio a parte da coreografia, de montar o roteiro e tal. E aí eu coloquei, de novo, meu marido como ator, que seria esse eu lírico, que iria estar refletindo justamente sobre esse amor pela morte. Esse desejo de tê-la e ao mesmo tempo sem pressa. E aí a gente foi conversando, foi montando, a gente brigou, a gente riu, foi bem divertida essa parte. E no fim das contas eu até que eu gostei do resultado. Para no fim descobrir que eu fiz a proposta errada. Era para ficar uma coisa cadavérica, né? Afinal a proposta do tempo era cadaveria. E eu, nossa, fugi totalmente disso, deixei o negócio mais bonito, mais poético. Mas enfim, né? Cada um trabalhou com a sua ideia do tema cadaveria e acabou que, no fim das contas, deu tudo certo, né? Eu gostei do resultado de todo mundo, inclusive o meu. O que te inspira, né, nas suas criações? Personagens, livros, histórias? O que me inspira depende do momento. Se por acaso eu vou participar de um espetáculo em que a temática envolva alguma questão do Halloween, por exemplo, a tendência é eu ir para o lado do lado do Halloween mesmo, né? Tipo o filme do Jack, aqueles filmes de terror, tipo Sexta-feira 13. Enfim, depende da temática, porque é complicado. Quando a gente fala de questões artísticas, ela é muito ampla. Então, sem um tema específico, é difícil dizer o que inspira. Eu sou muito de momento, eu não tenho uma... eu sou fã de fulano de tal, e fulano de tal tem um trabalho XYZ, e tudo que eu fizer vai ser baseado nisso. Não tenho isso. Eu tenho assim, a gente vai trabalhar com a temática da lua. Então, o que eu vou fazer sobre a lua? Eu gosto da lua, gosto de mitologia grega, então eu vou trabalhar com... sei lá, com Artemis. Vou trabalhar com Artemis, aquela deusa guerreira que protege os bosques e tal. Então, eu vou trabalhar com essa identidade, com essa personagem mitológica. Mas aí, se a temática for mais dança do ventre, vamos trabalhar com a Era de Ouro. Então, eu prefiro, já que vamos trabalhar com a temática da Era de Ouro, então eu vou representar a Samia Gamal,
que ela já tem aquela coisa mais triste, daquele relacionamento de ser uma estrela, que a gente está falando da década de entre 1940 e 60, então era complicado você ser uma mulher, atriz e ainda e dançarina no Egito. Então esse tipo de mulher era vista como se fosse uma mulher que trabalha na noite, né? Mulher da vida. Então esse tipo de mulher não era considerada boa para casar. Então ela era boa para você se divertir, mas não era boa para casar. Inclusive esse foi um dos dramas dela. Então se eu fosse trabalhar com a era de ouro da dança do ventre, eu representaria a Samia Gamal. Na parte de dança cigana, depende também, porque a gente não pode dizer que tem uma dança, são várias danças. Então qual dança está se referindo? Vai se referir à dança brasileira? Bem, no Brasil a gente tem a polêmica da rumba brasileira, que, desculpa, não existe. Essa é a verdade. Rumba brasileira não existe. O que existe é um trabalho artístico que considera a rumba flamenca, a rumba catalana, como se fosse parte brasileira. Às vezes se faz melodias inspiradas nessas rumbas cantadas em português, o que eu acho legal. Mas não é o que se dança aqui no Brasil. Se eu fosse fazer uma temática cigana brasileira, eu utilizaria sertanejo, eu utilizaria o piseiro, né, que é atualmente o que tem de mais forte dentro dos grupos ciganos no Brasil. Eu não utilizaria a música rumba, não utilizaria. Eu utilizaria essa pegada realmente mais sertão, mais fazenda, que é o que combina mais. Assim como se eu fosse utilizar um trabalho russo, o trabalho russo geralmente se baseia no teatro, e as performances de teatro são diferentes das performances utilizadas nas festividades. Então eu não utilizaria esse tipo de dança. Então tudo depende muito, né? Então a minha ideia do que me inspira basicamente depende. Do que você está se referindo? É isso. E aí, baseado no tema que você me dá, eu vou buscar referências sobre esse tema para poder trabalhar esse tema da forma mais adequada. Quais são as bailarinas que tu tem como referência? As principais bailarinas que eu tenho como referência são, em primeiro lugar, aquelas que me deram aula. Então, assim, eu não sou fã de alguma dançarina específica e vou utilizar ela para quase tudo, porque elas são algo para eu observar, para eu estudar, mas não são algo para eu me conectar. Então, as dançarinas que eu mais acompanho, que eu sou mais fã, são aquelas que eu sou aluna. É claro que eu tenho outras de referência, assim, com relação a um determinado trabalho ou a um determinado período, né? Como eu já disse. A Samia Gamal, por exemplo, ela é uma referência para mim na dança do ventre quando o assunto é Era de Ouro. Quando a gente pensa em Era Moderna, eu só consigo pensar nas minhas professoras mesmo, todas as que eu tive. Que, assim, eu não vou citar nome porque são muitas e corre o risco de citar o nome de uma, esquecer de outra e ficar triste, então eu prefiro não falar o nome de ninguém. Elas sabem quem são. Então eu praticamente me inspiro nelas, eu gosto de utilizar elas como referência, e quando eu vou fazer algum outro trabalho de algum tema específico, como eu falei antes, eu vou atrás de alguém que seja daquela época. Então se eu estiver falando dos trabalhos de tribal do início da década de 1960, eu vou atrás dessas dançarinas, vou observar o que elas faziam e vou procurar ver os movimentos que elas faziam e reproduzir no trabalho, né? Então, basicamente, as dançarinas que me inspiram e que me movem atualmente são e sempre serão as minhas professoras. Infelizmente, vamos chegando ao final. E eu queria saber se tu gostaria de deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente. Gostaria de dizer apenas que, caso você tenha algum tipo de curiosidade sobre alguma dança, que a melhor forma não é nem você somente buscar vídeos no YouTube, é você procurar ver aulas também que você possa fazer a respeito delas. Evitar ficar presa a uma única profissional, porque às vezes a gente fica tão obcecado por uma determinada profissional que a gente começa a dançar igual a ela. Então, isso é um pouco ruim no sentido de desenvolver o nosso próprio estilo de dança. Mas se não tiver esse tipo de preocupação, a pessoa pode ver a dança como algo para ela externalizar algum tipo de sentimento que ela não tenha palavras para descrever. Então, a dança ela ajuda bastante nesse quesito, né?
E é uma ótima atividade física também. Então, se você quiser fazer uma atividade física, mas não gosta de exercício de academia e tal, dança é uma ótima atividade física para você fazer. Começar de leve e tal. Então, assim, dança é basicamente uma terapia, ela é uma atividade física. É só você escolher a modalidade que mais se aplica ao seu estilo e fazer. É isso. Muito obrigada pela entrevista, Isa. Amei. Foi muito legal. E espero que a gente possa se ver logo mais. E hoje nós encerramos por aqui. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dela, os links vão estar aqui na bio. É só acessar ali. E beijos e até a próxima entrevista.